O Renan, os colegas da direita, às vezes, eles não estão antenados com o que está acontecendo no mundo. Eu classifico o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas. Eu não tenho dúvida alguma que eles praticam atos de terror, que eles utilizam de táticas terroristas e colocam o terror. Eles enfrentam o Estado Democrático de Direito. O Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, metralhou escola municipal, metralhou a sede do Palácio Guanabara em 2003. Isso é terrorismo. Mas eu acompanho o caso da Lafarge na Síria, uma multinacional de cimentos francesa, que tem fábricas no Brasil, no Canadá, Estados Unidos, abriu uma fábrica na Síria e a operação ficou inviável em função do Estado Islâmico. Alguns executivos pagaram uma taxa de proteção ao Estado Islâmico. O governo americano entendeu que o Estado Islâmico era terrorista e a jurisdição de Nova York atraiu o julgamento dos executivos franceses que praticaram crime na Síria, uma taxa de proteção para o Estado Islâmico. Resultado, a França se antecipou, realizou um julgamento na França, pressionado pelos Estados Unidos, condenou os executivos, mas os Estados Unidos cobrou 740 milhões de dólares de indenização e a fábrica pagou, a multinacional. Eu te contei tudo isso por quê? Vamos lá, Faria Lima. A Operação Carbono Oculto chegou na REAG, que tinha uma ligação com o PCC, possivelmente, tá? Que possivelmente tinha uma ligação com o Banco Master. Ou seja, se o PCC de fato for terrorista, utilizando a lógica das conexões da ali. conexão da Lafarge no Estado Islâmico, eu tenho a jurisdição de Nova York, um juiz de Nova York julgando políticos do Centrão muito em breve, porque políticos do Centrão atuaram a favor, também do PT também, nós temos a investigação do Jacques Wagner também, né? Então, será que na ideia do Brasil de apoiar, de exigir a classificação desses grupos, já vou antecipar que eu sou a favor, tá? Será que os nossos políticos estão analisando o que pode vir a acontecer daqui a 2 a 3 anos? Você já chegou onde... Quando os Estados Unidos veio com essa conversa... Você é a favor, cara? Eu acho agridoce. A resposta é agridoce, porque naturalmente eles estão aumentando os meios de ação americanos. Sim. Sobre a jurisdição americana sobre outras nações. Exato. Não é ele, não vão ser os Navy SEALs que vão invadir a favela aqui. Sim. Ou seja, a gente vai ficar com a externalidade, mas eles aumentam os meios de ação dele e faz sentido pra eles aumentar os meios de ação, sim, porque eles estão projetando o poder na América Latina inteira agora. Sim. Eles querem controle do canal do Panamá, eles fizeram uma invasão na Venezuela, eles estão de olho no Brasil. Eles ameaçam o Canadá. Exatamente. Groenlândia. O continente inteiro. Por quê? Porque existe uma questão geopolítica de um conflito, sim, global com a China nos próximos 50 anos. Perfeito. Então, neste desenho, eles estão aumentando os meios de ação deles. Nós não aumentamos em nada os meios de ação nossos. Eu acho legal, do ponto de vista de trazer luz ao problema, a ideia de que o Brasil, o mundo enxerga as facções criminosas no Brasil como, terrorismo. Nossa, o problema é grande. Mas institucionalmente falando, nós não ganhamos nada com isso. Inclusive não tem termo de cooperação, porque, pelo que entendi, a coisa sai acho que sai do FBI, vai pra CIA, alguma coisa assim, e a gente não tem os termos de cooperação da Polícia Federal com eles. Então a coisa começa a ficar solta, e quando a coisa começa a ficar solta, de fato, os Estados Unidos têm mais, eles próprios meios de ação. A gente não tem. A gente não ganha um meio de ação a mais pra fazer nada aqui com essa história. Em breve vai ter um político... Você acompanhou a DPF 635, que eu também fui um crítico de primeiro momento. Absurdo a Suprema Corte brasileira se intrometer nas operações policiais do Rio de Janeiro, isso você tira a autoridade do governador. No entanto, o que eu vejo hoje é que a decisão do Alexandre de Moraes possibilitou que a Polícia Federal investigasse a Alerj e pegasse o Bacelar, o Canela, e que investigasse o governador Cláudio Castro, né? Que investigasse o Adilcinho, que é o bicheiro que vende cigarro, né? Ou seja, me parece que no final de tudo, e eu sou um crítico pesado da DPF, me parece que vai ser melhor para o povo do Rio de Janeiro, correto? Porque o TJ do Rio de Janeiro e o MP do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro foram incapazes de chegar nesses nomes, tá? Não vou dizer que foi por corrupção, não, mas foram incapazes, não chegaram, né? Então hoje essa pressão em cima da Alerj no Rio de Janeiro, deputados presos, presidente da casa preso,
é em função da decisão do Alexandre de Moraes, da DPF. Já pensou nisso, né, Renan? Sim, isso é o elemento positivo enquanto externalidade dela. A questão toda é, se no meu governo eu for fazer as minhas operações, eu não quero ser obstado por ela. Perfeito. Eu não pretendo e não serei obstado por ela. Essa externalidade positiva em que o elemento estadual, que é absolutamente corrompido aqui no Rio de Janeiro, perde os meios de ação, passa a ser investigado pela PF, isso foi maravilhoso. Inclusive, não sei como o senhor Flávio Bolsonaro fará a campanha de agora em diante, porque eu, no caso dele, estaria temendo ser arrolado aí nessa história toda, dado que ele era parceiro político de todos eles. Fica o recado pra ele ali. Dito isso, esse é um elemento positivo. Agora, eu acho que cavucando qualquer coisa aqui no Rio de Janeiro vai sair bombas em todas as áreas, em todos os temas. Agora o que eu quero saber, que eu te pedi lá no início, irmão. Quem é Renan, cara? Qual é a trajetória do Renan, além de músico, de uma liderança política? Você é o presidente do Missão, cara? Sou. Além de ser presidente do Missão, porra, da onde surgiu esse cara, esse Renan, meu irmão? Vamos lá, pra vocês entenderem a alma, a cabeça e a história. Eu tenho 42 anos, eu nasci num bairro de classe média de São Paulo, a Moca. Moca talvez lembre o que era antigamente o bairro da Tijuca, talvez aqui no Rio de Janeiro. Era um bairro de operário italiano, meu pai advogado, minha mãe psicóloga. Sempre fui um grande aluno na escola, meu pai ficava falando muito de história comigo, então eu adorava história militar, é uma coisa que Alexandre Grande, Roma, sempre fui apaixonado. Minha mãe sempre muito dura comigo para ser um bom aluno, então sempre tirei notas altas na escola. Era uma criança muito tímida, eu era muito, muito tímido. Alguns professores achavam que era esquisito, até meio autista, mas era uma criança funcional. Passo na faculdade de Direito da USP, em 2000 e... Vestibular difícil da porra, né? Difícil. Não sei como é que é hoje, era um vestibular de humanas mais difícil para entrar. Lá eu tive aula com o Alexandre de Moraes, Lewandowski, conheci a Angelina Pascoal, Roberto Eros Grau, Miguel Reale, conheci muita gente. Teve nota boa lá, cara? Na Sanfran, não. Não, porque eu comecei a fazer política, comecei a trabalhar e odiei a faculdade. Arrumei briga com os professores, eu era um aluno fura-greve, então tinha greve de estudante, eu arrumava briga com os estudantes. Mas eu aprendi muito lá. Lá foi uma escola de política e uma escola também de direito fabulosa naquele período, mas eu larguei e queria virar empresário. Viro empresário, começo a trabalhar com recuperação de empresa. E por que começo a virar empresário rápido? Meu pai me falava muito na época, Renan, você é um menino muito inteligente, mas você é muito fraco. E é muito ruim ouvir isso, né? Então eu tocava, escrevia, sempre fui bom na parte de escrever e tal. Mas Renan, vai encarar um sindicato numa empresa que tá fechada agora. Vai ficar no banco de réus numa ação trabalhista. Vai virar homem, vai virar cascudo. Meu pai sempre foi um cara muito cascudo. E aí eu começo, primeiro eu aprendo um pouco com ele, depois eu começo a trabalhar com vendas, aprendo a lidar com vendedor, começo a trabalhar com projeto, com RH, com a parte financeira, lidar com factory, que a empresa que tá quebrada, você tem que lidar com factory, com a agiota, com as dívidas que o dono anterior contraía. Então eu aprendi muito, gerei casca, acabo virando um empresário, ali com meus 25, 26 anos, já pra 2009, 2010, pego uma cancha, começo a ir bem. E aí tem um evento que eu prometi que eu ia contar aqui, que é bem interessante, que tem a ver com questão de segurança, que é um caso de achaque policiais civis lá em São Paulo, que me fez criar um MBL. Eu já era uma pessoa mais à direita, por questões próprias, particulares, mas um belo dia eu tava com meu pai, na empresa que meu pai tocava, não a minha, e aí eu tava com ele recebendo uma visita de clientes, fornecedores de tinta em pó. E aí aparece um monte de cara da Polícia Civil com uma foto do meu pai. Polícia, quem é Mário? Mário era o meu pai, né? Quem é Mário é engraçado, né? Porque ele te pegou atrás do armário, mas... Aí pega o meu pai, aí um sujeito chamado Ricardo, um armário gigantesco. Aqui você é acusado de tráfico de droga, não sei o que, não entendi nada. Aí sai um sujeito que parecia um bandido, parecia um Oruan da vida, vem com um tijolo, não sabe identificar o que era. Aqui, ó, pegou flagrante e tal, leva ele preso. Aí levaram meu pai, detido pra delegacia, pra narcóticos de Jundiaí, e me fecham numa sala e falam, ó, você tem um advogado aqui da cidade? Chama um advogado da cidade, conhece, tem um nome aqui, eu tinha um que era da cidade, põe ele pra vir conversar com a gente, vamos ver o que teu pai aprontou, tal. Falei, entendi, isso aqui é um achaque, né? Fui pra delegacia e eles queriam 300 mil reais pra liberar meu pai. No dia tinha greve bancária, eu não tinha como nem sacar dinheiro, era uma loucura. E aí eu fechei 30 mil reais com ele, que era o que eu tinha ali em caixa, tal, na hora. Saco, dou, e eles combinaram assim, você vai pagar pelo menos 600 mil, 1 milhão, vamos combinar, mas 30 mil por mês, vai acertar. Eu falei, entendi. É um pau que eu tenho que ficar pagando, né, pra ficar operando. Só que eu tinha feito, coisa de 2 meses antes, parte daquelas manifestações de 2013. Não é pelos 20 centavos. E uma delas eu participei com o Ministério Público de São Paulo,
contra a tal da PEC 37, à época. E ali eu fiquei amigo do Ministério Público de São Paulo. Então, foi horrível, né? Eu liberou meu pai, eu exigi que fizesse um BO só pra eu falar, eu preciso justificar pros funcionários o que aconteceu, porque com uma ocorrência do que aconteceu, né? Eles me dando um papel, eu falei, eu vou tentar pegar os caras. E os caras falaram, Renan, já me deu uma grana, disseram que viraram amigo, não, você é amigo aqui, não sei o quê. Eu fui no mesmo dia encontrar os promotores e eles me apresentaram um corregedor da Polícia Civil de São Paulo, que chamava Sander Malaspina. E 2 dias depois eu fui encontrar ele falou, olha, eu tô há 10 anos tentando pegar esses caras, eles são da narcótica, eles são envolvidos com crime organizado, eu nem falava de PCC à época. Você tem certeza? Eu adoraria, mas vambora. E aí me grampeou, começou a montar a operação, me lembro que eu tinha pra entregar o dinheiro, eu tinha que tirar xerox das cédulas pra dar o flagrante, e aí... Operação controlada, que a gente chama, né? Eu não sabia. Assim, com o dinheiro todo... como é que chama? Tira xerox lá, xerografar, nem existe mais xerox hoje em dia. Telefone grampeado, encontro o ganso, e aí eles fazem a operação, pegam o ganso, e no carro desse ganso, que era um criminoso ligado ali aos policiais, tinha algemas que pertenciam àquela delegacia, armas que pertenciam à delegacia, e ainda o ganso, não, fica tranquilo que aqui é colega, eu vou chamar aqui os colegas lá, ele, vai chamar, chama lá. Prendi todo mundo. Foi um momento maravilhoso pra mim. E o Sander, na época, ficou feliz porque ele queria pegar os caras há muito tempo. E aí uma das coisas que mais me marcou foi quando eles foram tentar entrar com habeas corpus, e aí eu fui pra audiência, não só a delegacia de narcóticos da Civil lá de São Paulo mas todas as delegacias de polícia da região de Jundiaí foram lá apoiar eles. Isso. Então tinha uma massa de investigadores e tinha delegado no meio, e eu indo lá encontrar o juiz, pra ser pressionado. E aí eu falei, não me sinto seguro com eles na rua. Eles ficaram presos, perderam a funcional, ficaram presos por alguns anos. E esse foi um caso pra mim muito distintivo eu perdi, na minha cabeça, eu perdi tudo. Eu não... O que eu passei foi humilhante, o que meu pai passou foi humilhante, eu vinguei meu pai, eu fiquei feliz por vingar meu pai, eu falei, mas eu tenho que voltar a ser quem eu era, que era o cara na faculdade que brigava com a esquerda. Eu falei, vou montar, eu falei que eu montei o MBL. Então esse momento foi um momento que foi fundacional pra mim. Eu larguei tudo que eu fazia, aluguei um escritorinho no centro de São Paulo com meu irmão, com um amigo, e de lá surge o tal do Movimento Brasil Livre, que a partir de 2014 inicia as manifestações contra a Dilma, as manifestações pelo impeachment, e aí vira o que se tornou à época o maior movimento político do Brasil. Disso a gente arruma muita briga com o petismo, com o centrão, depois com o bolsonarismo, a gente deu porrada sempre em todo mundo, por isso que a gente sempre foi muito chamado, vocês são esquerdistas. Porque como é que eu sou esquerdista? Assim, se o Flávio Bolsonaro é envolvido no escândalo de corrupção, isso não me torna esquerdista. Atestar isso só me torna uma pessoa honesta. Mesma coisa se eu atestar um problema com a esquerda. E aí, à época, apanhamos muito, mas eu falei, olha, para ser um grupo político sério tem que ter as ideias próprias, não ficar preso dentro desses dogmas idiotas de direita e esquerda, mesmo me considerando alguém à direita. Ou seja, se uma política funcionar e ela for chinesa ou ela for americana, eu não ligo, o importante é que ela funcione. É isso que me interessa. E temos um próprio partido político. Fundo ali em 2023 ao Partido Missão, ele fica pronto em 2025, batemos todos os recordes de coleta de assinatura, em todos, assim, em quantidade e qualidade, com a menor perda possível. Fundo a segunda maior revista de política e cultura do Brasil, depois da revista Piauí, que chama Revista Valete. Criamos um movimento cultural próprio, e aí me tornei hoje uma espécie de um CEO de um grupo político-cultural. Tenho muito orgulho disso. E eu acho que, com base nisso, acho que tem uma historinha aí contada. Cara, já. Como eu disse para os meus seguidores que você viria aqui, eu tenho seguidores de esquerda, de direita e tal, muitos bolsonaristas me seguem. Recorrente aqui, seguidores bolsonaristas dizendo que o Alexandre de Moraes facilitou a existência da Missão. Isso faz algum sentido, cara? Assim, eu queria assim, se essa pessoa não gosta de mim ou não gosta do partido que eu fundei, poxa, você pode achar motivos pra me atacar, eu já falei besteira, outras pessoas nossas, ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas estude. Porque o Alexandre de Moraes não fazia parte do TSE. Quem julga as assinaturas, o processo de formação de um partido político é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O relator do meu caso era literalmente o André Mendonça, que é um ministro que foi nomeado pelo Bolsonaro. O relatório dele foi favorável à montagem do partido. Ele não é amigo do Alexandre de Moraes, pelo contrário, ele tem brigas no STF com o Alexandre de Moraes. Os outros ministros que não são nomeados pelo Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes que não estava presente no TSE, porque ele não era do TSE naquele momento, não tinha qualquer correlação com a teoria conspiratória.
todos os ministros do TSE votaram favoravelmente à montagem do partido. Foi 7-0, seguindo o relatório do ministro André Mendonça. Então, essas pessoas que falam isso deveriam só estudar o caso, porque, de acordo com eles, então, o André Mendonça, na verdade, trabalha para Alexandre de Moraes. E aí o Bolsonaro, então, que nomeou ele, trabalha para Alexandre de Moraes. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.